Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos analisar os preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, sexta-feira, 12 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui no gráfico que com a queda sofrida ontem, os preços romperam o fundo que nós vínhamos observando em torno de 6.550. Romperam o segundo fundo logo abaixo de 6.500, em torno de 6.450. Romperam o terceiro fundo aqui logo acima de 6.250, em torno de 6.280. Porém, o quarto fundo em 6.226 não foi rompido. Esse fundo aqui foi formado no dia 8 de setembro e os preços terminaram ontem em 6.256, 30 dólares acima desse fundo indicado aqui. Ou seja, se nós tivermos uma queda hoje de mais de 0,5%, nós vamos romper esse fundo. E aí sim nós podemos ter um agravamento da trajetória de queda, porém qual amplitude, nesse gráfico aqui a gente não tem essa perspectiva. Isso fica, como eu tinha comentado na análise de ontem, o gráfico semanal ele consegue dar uma estimativa melhor, mas nós precisamos então esperar o fechamento da semana, que acontece domingo às 23 horas e 59 minutos. Porém, uma coisa chama atenção nesse gráfico, não são os preços, mas o volume. O volume que nós tivemos no dia de ontem, ele não foi um volume expressivo, ele foi um volume acima da média, sim, mas como não houvera de ser. Porém, ele não é suficientemente acima da média para mostrar um movimento com vigor. Ou seja, foi um movimento isolado. E para quem acompanhou o mercado ontem, vocês viram que 90% da queda, se não mais, ocorreu nos primeiros instantes de negociação do dia. Bom, os mercados de criptomoeda não fecham, mas os mercados de Nova York eles abrem e fecham. Então, logo com a abertura desses mercados, nós tivemos uma liquidação gigantesca de posições que derrubou o preço em torno de 5%. E ele passou o restante do dia oscilando em torno daquele valor, ou seja, praticamente sem volume. Bom, vamos analisar então agora em torno de 23 dias. E aí nós vemos então de fato a queda fora do gráfico praticamente, mas de novo, notem, com volume que não é expressivo. Notem que nós tivemos aqui, mesmo dentro desse horizonte aqui de 23 dias, nós tivemos volumes muito maiores de alta, só que eles não conseguiram se manter e aí eles retornaram. Qual é o racional por trás disso? Tá? É a nossa ideia de que essa região aqui funciona como um atrator para a qual os preços convergem mesmo sem volume. Então isso agora está funcionando a nosso favor. Nós acreditamos que essa região aqui tende a atrair os preços novamente para ela. Quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Bom, vai depender de como o mercado reagir, como o mercado interpretar esse movimento de ontem. Provavelmente foi um movimento isolado, certo, mas o fato de ser isolado não significa que seja o único. Talvez nós tenhamos mais liquidações de posições em cima da Bitcoin, para provavelmente estar fazendo caixa para honrar chamadas de margem que investidores institucionais estão sofrendo. Tá? Então vai depender de como é que funciona esse mecanismo. Tá? Mas o que nós acreditamos é que, passado esse evento, passado essa onda de chamadas de margem, tá? Esgotada a liquidação de investidores institucionais com suas posições em criptomoedas, que os preços devam retornar para esse patamar até que algo diferente do que nós estamos enxergando aqui se manifeste nos gráficos. Tá? Mas pelo que está acontecendo, pelo volume que teve, não foi um movimento generalizado. Tá? Eu francamente esperava uma cor no mínimo alaranjada aqui para a tarde de hoje, mas o que aconteceu foi exatamente uma tarja praticamente azulada, um verde fraco. Ele nos posiciona aqui em torno de 1.10, no máximo 1.2 desvios padrão acima da média. Então nós estamos aí no movimento maior, mas não um movimento expressivo. Então agora é acompanhar o movimento não só dos preços, mas dos volumes, para ver se a intensidade de volume se mantém e os preços se mantêm nesse patamar aqui. A partir do que acontecer, nós podemos ter uma ideia um pouco mais clara. Ou seja, o que nós esperamos? Nós esperamos que, se o volume cair para colorações mais medianas, ou seja, tons mais azulados, que os preços devam subir.
Tá? E para os preços se manter fora dessa região aqui, nós vamos precisar que o volume de negociação se mantenha em torno do que está aqui, ou seja, que a força permaneça com os preços nesse patamar, tá? Mas isso pode não acontecer. É possível sim que os preços subam e o volume se mantenha, e nesse caso o mercado está interpretando que esse movimento encerrou, provavelmente uma conclusão precipitada, mas ele vai subir então com força, se aproximando dessa região que ele atrai. A continuidade de uma queda com essa continuidade de volume significa que o evento de liquidação de posições ainda não aconteceu, ou seja, o dia de ontem vai se repetir no dia de hoje, tá? E aí provavelmente nós vamos ter uma recuperação durante sábado e domingo, porque o mercado de Wall Street ele fecha, mas as criptomoedas não. Só cuidem, pessoal, porque caso isso aconteça e esse movimento de liquidação não aconteceu, ele vai retornar na segunda. Então vocês vão ter alguns ganhos no sábado e domingo com fraco volume e vocês vão tornar a ter perdas então na segunda-feira. Por isso, bastante cuidado. Vamos então para nossa análise da predição explícita dos preços. E aí o que nós vemos aqui é que o nosso algoritmo está imaginando uma continuidade na queda e uma queda superior a 0,5%, na realidade em torno de 1% de queda, tá? É a previsão, né? Nós estamos aqui uma variação aí de $60 entre 6.250 para 6.190, em torno aí de 1%, com um intervalo que vai de 6.135 até 6.248, ou seja, todo ele abaixo do fechamento do dia anterior. Então, esse modelo aqui, notem uma coisa interessante, com esse fechamento aqui, ele fez essa previsão aqui para o valor. Então, ele teve uma antecipação de queda e com o fechamento de hoje, ele está fazendo uma antecipação de queda um pouco menor, o que é um indício interessante. Vale relembrar, toda vez que a gente faz uma previsão com esse modelo aqui, essas previsões anteriores, elas desconhecem o preço. Então, por exemplo, com esse preço aqui, ele fez essa previsão. Com esse fechamento aqui, ele fez essa previsão. Com esse fechamento aqui, ele fez essa outra previsão. Com esse fechamento aqui, ele fez essa previsão. E assim vai indo. Ele não conhece os demais dias. A gente esconde dele, é o que a gente chama de previsão cega, justamente para ter uma ideia bastante próxima do que teria acontecido se nós tivéssemos feito a previsão naquele dia. Na realidade é exatamente assim, tá? Então todas essas previsões passadas correspondem a previsões que ele fez sem conhecer o fechamento de fato. Senão ele converge muito mais próximo do valor de fechamento. Daí isso é tranquilo, só que isso não tem valor, porque é o que a gente chama de interpolação. E assim a gente joga aqui a previsão para frente. Então a previsão para frente no dia de hoje corresponde a uma continuação na queda, tá? Uma queda menos expressiva da que aconteceu. E aí, nesse caso nós temos que observar o volume. Se o volume cair e a queda continuar, isso é um bom sinal. Se o volume aumentar ou se mantiver e a queda existir, isso é um sinal de que o movimento ainda não acabou. Então tenham cuidado nesse final de semana para aproveitar quedas e se reposicionar ou colocar mais capital, tentar fazer preço médio. São estratégias muito arriscadas, tá? E que não se justificam pelo que nós estamos vendo aqui. Nós não damos conselho de investimento, mas isso é o que os gráficos estão nos sugerindo e a gente traduz isso para vocês, para que vocês tenham bons negócios. Pessoal, muito obrigado. Assinem nosso canal, ativem as notificações para receber avisos de novos vídeos. Vocês também podem acompanhar o nosso canal no Telegram, Hello Wild Horses, onde a gente coloca esses vídeos e algumas outras novidades também por lá. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!